E aí, pessoal, como é que vai? Voltando agora às aulas, nesse período aí de pandemia, ao nosso famoso trimestre, né? Não é mais semestre, agora é trimestre. Bem, a nossa disciplina vai ser processo do trabalho. Só é um semestre, ou só é um trimestre. É uma disciplina de 60 horas. Não tem processo do trabalho 2, é só processo do trabalho 1. E já vou adiantando que uma das premissas para ter um bom desenvolvimento dessa disciplina é ter conhecimento de processo civil. Portanto, se você não teve uma base boa no processo civil, não importa qual foi a causa, o importante é que você vai ter que parar para recuperar esse tempo perdido. E essa recuperação ela não é só necessária para o processo do trabalho, não, ela é necessária para tudo. Porque as disciplinas de processo são aquelas que são mais próximas dos profissionais do direito. Porque as disciplinas de direito material, elas são aplicadas aos terceiros. E nós, profissionais do direito, recebemos as consequências da inaplicabilidade do direito material. Já as regras de direito processual, não. São regras instrumentais, são direcionadas para nós. Então é por isso que a gente diferencia direito material e direito processual. Direito material é regra de conduta para todo cidadão, tendo como objetivo principal evitar conflitos. Já as regras de processo, não. As regras de processo elas não existiriam se todas as pessoas cumprissem a lei. Só que o ser humano ele já foi concebido para não cumprir a lei. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Sendo que tudo pode acontecer gravando vídeo, né? Então, se o ser humano cumprisse a lei, não precisava de processo, não precisava de juiz, não precisava de advogado, não ia ter faculdade de direito, não ia ter nada disso. Só que o ser humano não cumpre, né? De certa forma é até bom pra gente, senão a gente não existiria como profissão. Mas nesse exemplo deu para você ver a diferença entre direito material e direito processual. Os sujeitos do direito material são cidadãos, em geral. Mas esse mesmo cidadão, quando ele é o titular do direito e ele se sente, digamos assim, prejudicado, aí ele vai procurar o Poder Judiciário. Quando ele procura o Poder Judiciário, ele tem que se comportar de determinada forma. No comando da demanda, ou seja, no percorrer da demanda. Ele tem que assumir, assume direitos e obrigações. A parte contrária, contra quem ele demanda, o réu no caso, também tem obrigações, também tem direitos. Nós temos os juízes, os magistrados, nós temos desembargadores, nós temos o Ministério Público, todos os atores processuais, eles são regulados pelo direito processual. Então deu para perceber aí a diferença entre direito material e direito processual. A diferença é bem nítida. Agora vamos voltar um pouco para apresentar para você essa disciplina nossa, o processo do trabalho. O que ela tem aí de diferente? Processo do trabalho. Vamos primeiro conceitar o que é direito. Direito, quando a gente começa, sempre apresenta os conceitos, né? Mas você sempre vai remontar lá ao conceito de direito. O direito é um conjunto de regras e princípios, tá? Que são direcionados para os sujeitos, para as pessoas, de forma que elas têm uma determinada conduta. Então é um conjunto de regras e princípios que visam regulamentar ou disciplinar uma conduta de pessoas com o objetivo de evitar conflitos. Esse é o conceito do direito, mas só que direito material. Já o direito processual começa da mesma forma, conjunto de regras e princípios, só que ele tem outro objetivo. O objetivo não é evitar conflitos. O objetivo também é disciplinar condutas, ações, só que dentro de um processo, dentro de uma ação judicial e não fora dela. E o objetivo, ao invés de evitar conflitos, é de entregar a tutela jurisdicional, entregar o bem da vida pretendido pela parte, seja ela o autor, seja ela o réu. É o objetivo principal do processo. Então nós temos processo. O que é processo? Uma série de atos concatenados, tá? Isso é um processo. E o processo judicial é uma série de atos concatenados que tem como objetivo final uma sentença. A entrega, que às vezes tem sentença, mas não tem a entrega efetiva do bem da vida pretendida pela parte. Então, direito processual é isso, é o conceito.
E direito processual do trabalho é só você acrescentar as características dessa nova disciplina. Porque o direito do trabalho ele foi feito com princípio protetivo. E aí, claro, como no direito comum, as pessoas não cumprem as leis e é precisa ajuizar uma ação. Essa ação ela vai ser disciplinada por um direito processual. E no caso, é o direito processual do trabalho. Só que ele tem umas regrinhas diferentes porque a natureza dos direitos trabalhistas é basicamente uma verba alimentar. Precisa de mais rapidez nesse processo. Por isso que foi criado, foi estabelecido o direito processual do trabalho, que é um conjunto de regras e princípios que tem como objetivo principal a entrega da tutela jurisdicional, a tutela do direito pretendido pela parte na seara trabalhista. A única diferença que tem do processo do trabalho para o processo civil é essa. E aquelas características que eu falei. Tá? Aí nós temos essa... Vamos para o item 3, depois a gente volta para o 2, que é a questão da autonomia. É muito, digamos assim, controvertida essa autonomia. Se o processo do trabalho ele é autônomo ou não, se ele se destacou do processo civil, ou se ele é uma parte do processo civil. De qualquer forma, nós temos uma teoria geral do processo que é aplicada ao processo civil, processo do trabalho, processo tributário, processo penal, tudo igual. Vocês já estudaram a teoria geral do processo. A partir daí foram surgindo os sub-ramos do processo, a depender da natureza do direito material que é tutelado. E pelo fato do direito do trabalho ter a tutela no próprio trabalhador e o trabalhador presta serviço em troca de salário, entendem alguns que esse ramo do direito é autônomo. Eu particularmente, eu só acho que um ramo é autônomo quando ele tem princípios próprios. Mas de forma clássica na doutrina, ela tem apresenta umas características que, se estiverem presentes em um determinado ramo do direito, ele é considerado como autônomo. É autonomia didática, científica, autonomia jurisdicional, autonomia legislativa. Então, se o ramo possui essas 4 características, ele é considerado autônomo. Então, o que seria a autonomia legislativa? Um conjunto de regras específicas, leis próprias, códigos. E o processo do trabalho tem? Mais ou menos, porque nós não temos um código de processo do trabalho. Nós temos uma CLT que tem normas de direito material e normas de direito processual e normas de direito administrativo do trabalho. Então não temos uma autonomia plena legislativa para o processo do trabalho. Há vários projetos de lei em tramitação, mas muito longe de serem aprovados. Autonomia judicial. Temos um ramo da justiça que é exclusivo para apreciação de lides trabalhistas, dentre elas a de emprego. Então temos autonomia jurisdicional. Temos autonomia científica, várias obras, teses, dissertações, monografias falando sobre direito processual do trabalho. Sim, com certeza, não tenha dúvidas disso. E autonomia didática, que é a existência de uma disciplina nos cursos de direito. O processo do trabalho não é uma disciplina obrigatória pela a grade curricular aprovada pelo MEC, mas a maioria das universidades, das faculdades de Direito tem esse curso, mesmo porque a OAB exige, é uma disciplina obrigatória, exige lá do candidato conhecimento sobre o processo do trabalho. Então a gente poderia admitir que sim, que tem autonomia didática. Mas como eu falei, o processo, qualquer ramo do direito, ele só se distancia de outro e se torna autônomo se ele tiver autonomia principiológica. Se os princípios começarem a se distinguir do outro ramo do direito, aí nasce um ramo distinto. No caso do direito do trabalho, que ele se destacou do direito civil por conta do princípio protetivo. Não tinha como você analisar as regras de direito civil e as regras de direito do trabalho com os mesmos princípios. No caso do processo do trabalho, há uma divergência muito grande. Uns acham que o processo do trabalho tem princípios próprios, outros acham que são os mesmos princípios do processo civil, uns acham que o processo do trabalho tem características próprias, que é o meu caso. E sendo o caso de características próprias, não haveria que se falar em autonomia, só se fosse princípios. Aí os princípios nós vamos ver na próxima aula. A gente vai detalhar os princípios do processo civil, os princípios do processo de trabalho, se é que tem, as características próprias do processo de trabalho.
E aí a gente pode chegar à conclusão, a minha, vocês já sabem, que eu já estou adiantando, eu acho que não é um ramo separado, mesmo porque na própria CLT, que teria que ter essa autonomia legislativa, a CLT ela diz que quando não tiver dispositivo próprio no seu diploma, que recorra ao CPC. E eu posso dizer com certeza absoluta que mais de 50% dos dispositivos que nós usamos no processo do trabalho, eles vêm do processo civil, tá? Mas essa é uma discussão mais acadêmica, tá? É acadêmica, mas é bom que você tenha conhecimento da existência dela. De qualquer forma, o processo de trabalho ou tem características próprias ou tem princípios próprios, tá? E a gente vai por aí. E essa parte aí é só para a gente ter uma visão geral da nossa disciplina. E no próximo vídeo a gente vai cuidar dos princípios do processo civil, princípios do processo de trabalho, chamando de princípios ou chamando de características próprias.